Olá, alunos do sexto ano, bom dia. Hoje nós daremos continuidade ao capítulo do livro que fala sobre substâncias e misturas. Precisamente na aula de hoje, nós iremos falar especificamente de um dos tópicos do capítulo do livro, que é sobre a separação de misturas. Nós vimos na aula passada que a mistura, ela pode ser de dois tipos. Ou ela é uma mistura homogênea, ou ela é uma mistura heterogênea. A mistura homogênea, nós vimos que é aquela que apresenta apenas uma única fase, como, por exemplo, uma mistura onde eu tenho água e açúcar. A água açucarada, ela vai ter apenas uma única fase. Mas, se nós misturarmos, por exemplo, água e óleo, nós teremos uma mistura heterogênea, por termos mais de uma fase. Nós temos essa fase aqui, onde está representada pela água, e temos outra fase, que é o óleo, que fica na parte de cima. Por ele ser menos denso que a água, ele fica na parte superior. Nessa situação, a gente diz que a mistura, ela é heterogênea, porque ela tem duas fases. Nós vamos ver que existe dois tipos de separação de misturas. Existe a separação de misturas heterogêneas e existe a separação de mistura homogênea. A separação de mistura heterogênea é quando as substâncias simples elas vão poder ser realizadas através de alguns procedimentos. Nessa situação, nós temos como primeiro exemplo de separação de mistura heterogênea a catação. O exemplo mais claro que eu posso dar para você é quando nós estamos fazendo a separação manual dos sólidos diferentes do feijão. Quando nós abrimos um pacote de feijão, nós iremos fazer o processo que a gente chama de catação. Separar os grãos bons dos grãos ruins, assim como nós podemos também tirar algumas pedrinhas que vêm dentro do quilo de feijão. E dessa forma, o processo de separação de mistura heterogênea, ela é chamado de catação, porque a gente cata e separa aquilo que vai servir daqueles grãos que não servirão. O outro processo de separação de mistura heterogênea é o que a gente chama de peneiração. A peneiração, a gente separa sólidos maiores de sólidos menores, ou ainda sólidos em suspensão em líquidos. Então, o exemplo que está passando para vocês aí na imagem é justamente uma pessoa fazendo a peneiração de farinha. A farinha, os grãos maiores, que é o sólido maior, ele ficará retido na peneira, e os sólidos menores, eles passarão pelos orifícios que contém na peneira. Esse processo de separação heterogênea é chamado de peneiração. O outro processo é o que a gente chama de levigação. A levigação, ela é utilizada através da corrente de água para separar os corpos mais densos dos corpos menos densos. Quem costuma utilizar muito esse processo de levigação são os garimpeiros. Então, nessa imagem que está sendo mostrada, percebe-se que aquilo que é mais denso que a água, ele vai ficar na parte de baixo. Aquilo que é menos denso que a água, ele vai ficar na parte de cima. Quando ele ficar na parte de cima, a pessoa que estará fazendo a levigação, ela conseguirá tirar aquele material sólido através desse processo, mais denso e menos denso. O outro processo de separação de mistura é chamado de ventilação. A ventilação é o processo que utiliza a corrente de ar para separar substâncias de densidades diferentes.
Esse processo de ventilação, nós temos o costume de fazer quando nós torramos amendoins. O amendoim torrado, quando a gente tira a pele dele, que é um sólido, nós fazemos esse processo de ventilação, levantando o grão do amendoim para cima, para baixo, para cima e para baixo, com a ajuda de uma peneira, né? Alguns chamam de arupemba, que fazem com que as peles do amendoim, através da ventilação, elas são colocadas para o ambiente externo e na peneira vai ficar apenas contendo os grãos de amendoim, já sem a pele. O outro processo de separação de misturas heterogêneas é a filtração. A filtração é o que a gente realiza quase todos os dias nas nossas casas, que é quando a gente faz a filtração do café. Quando nós colocamos o café no coador vai ficar retido o pó do café e irá passar do coador o líquido que extraiu o sabor e o aroma do café. Nesse processo vai ter um filtro, né, onde o sólido vai ser retido nesse filtro e vai ser separado do líquido. Um exemplo de mistura heterogênea. E, por fim, nós temos o outro exemplo, que é a flotação. Também é um tipo de mistura heterogênea, uma separação de mistura heterogênea. Eu tenho nessa imagem para vocês, eu tenho uma mistura de água, areia e serragem. Com o passar do tempo, a areia, ela vai ficar retida no fundo do recipiente, essa parte do meio vai ficar a água, e flutuando na água vai ficar o pó de serra, ou serragem. Esse tipo de separação de mistura, chamado de flotação, vai servir para fazer a separação de dois sólidos. Nessa situação, eu tenho a areia, que é um sólido, e a serragem, que é outro sólido. Só que para eu fazer essa separação, eu vou precisar adicionar a água, certo? Essa água, ela não vai reagir, não vai dissolver nem a areia e nem o pó de serra. O que tiver menor densidade, no caso da serragem, vai flutuar, e o com maior densidade vai ficar na parte de baixo, que vai ser a areia, e vai sofrer um processo que a gente chama de sedimentação. E a gente tem o outro exemplo de separação de mistura heterogênea, que é o que a gente chama de decantação. A decantação, ela ocorre quando houver substâncias com diferentes densidades. Uma delas vai se depositar no fundo do recipiente e a outra, ela vai poder ser retirada. Eu tenho aqui, por exemplo, uma água barrenta. É uma mistura de água com terra. Essa água barrenta, com o passar do tempo, a água vai ficar na parte de cima e a terra que estava compondo essa água barrenta, ela vai se depositar no fundo do recipiente. Então, o processo dessa separação de mistura heterogênea, onde a parte de baixo vai ficar o material depositado e em cima vai ficar o líquido decantado, por isso esse nome decantação, eu vou possibilitar colocar esse material em um recipiente, onde eu vou poder extrair essa água, esse líquido decantado, e separar do sólido que vai ser a água barrenta. Aí está um exemplo de mistura heterogênea. Nós temos agora outro tipo de separação de mistura, que é a mistura homogênea. As misturas homogêneas, elas podem ser separadas por meio de processos que envolvem a mudança de estado físico das substâncias. Aí eu tenho como exemplo de separação de mistura homogênea o que a gente chama de destilação simples. A destilação simples vai ser preciso utilizar um aparelho que a gente chama de destilador. Nesse momento, eu tenho aqui um tripé, onde eu coloco esse balão, que é chamado de balão de destilação. Eu coloco um termômetro, tá?
e eu começo a aquecer essa substância. Parte dessa substância, ela vai passar por esse condensador e ela vai ficar com líquido retido nesse outro recipiente, e onde esse líquido a gente vai dizer que vai ser o líquido destilado. Parte desse material, por ele ter sido aquecido, ele vai evaporar, e parte do outro material, ele vai ficar retido nesse outro recipiente, fazendo separação de mistura homogênea. O interessante aqui é mostrar para vocês que eu tenho a presença de um termômetro, porque determinadas substâncias, elas vão sofrer fusão ou elas vão sofrer ebulição. Nessa situação, elas vão passar do estado líquido para o estado gasoso, sofrendo o que a gente chama de vaporização. Ou seja, parte do material vai evaporar e parte do material, a uma determinada temperatura, ele vai ficar retido nesse recipiente aqui. O outro tipo de destilação é chamado de destilação fracionada, que eu tenho como exemplo para vocês a destilação do petróleo. Nós já vimos que o petróleo, ele tem os seus derivados. O diesel é um derivado do petróleo, o querosene é um derivado do petróleo, a gasolina também é um derivado do petróleo. E para que eu possa fazer esse processo de separação, de destilação do petróleo, eu vou fazer o que a gente chama de fracionamento. A uma determinada temperatura, o petróleo, ele vai conseguir formar o óleo diesel. A outra determinada temperatura, ele vai conseguir formar o querosene. A outra determinada temperatura, a gasolina. A outra determinada temperatura, o gás liquefeito do petróleo. Então, nós temos aqui um exemplo de destilação fracionada, onde, nesse momento aqui que o petróleo estiver passando pelo processo de fracionamento, a depender da temperatura que ele se encontrar, vai gerar um derivado do petróleo de acordo com a temperatura em que esse petróleo se encontrar. Com isso, a gente chama que a destilação é fracionada, porque ocorreu a separação de diversos componentes à medida que a temperatura ela foi aumentando. Daqui para cima, a temperatura ela vai aumentando. Daqui para baixo, a temperatura ela está diminuindo. E o outro exemplo é com relação à fusão fracionada. É um tipo de exemplo onde vai passar o material do estado sólido para o estado líquido. É você separar sólidos por meios de seu ponto de fusão. Suponhamos que um determinado recipiente estejam misturados prata, ouro e cobre. Quando eu começo a aquecer esses três materiais que estão unidos, ao chegar à temperatura de 962 graus Celsius, eu consigo pegar a prata daquela mistura dos três componentes. Aí agora ficou misturado o ouro com o cobre. Quando eu chego à temperatura de 1063 graus Celsius, eu consigo separar o ouro do cobre. E, por fim, sobra o cobre, que ele vai se tornar líquido quando ele chegar a uma temperatura de 1083 graus Celsius. Nesse caso, onde eu tenho três componentes unidos, para eu separar, é necessário que esses materiais sejam aquecidos e eles cheguem ao seu ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. O outro exemplo de separação de mistura homogênea é a evaporação. A evaporação é um processo de separação de mistura que se baseia na vaporização de um de seus componentes. Separar sólidos dissolvidos em líquido. Suponhamos que você colocou em uma xícara de café água e sal. A mistura de água com sal vai formar uma solução que a gente chama de água salgada. Como é que eu vou separar o sal daquela água que eu já misturei? Colocando aquela água no sol. A água, ela vai evaporar e vai ficar no recipiente apenas o sólido, que é o sal.
Esse processo é chamado de evaporação. Por fim, hoje vocês realizarão a atividade do livro da página 112 e 113. Estou de plantão hoje, de 8 até o meio-dia. Como atividade prática, já para servir como nota para a segunda unidade, eu vou ter para vocês uma atividade com o tema separação de misturas. Como é que essa atividade ela vai ser feita? Você irá escolher qualquer tipo de separação de mistura, seja ela homogênea, seja ela heterogênea. Você vai gravar um vídeo de até 60 segundos executando a separação. Pode escolher qualquer tipo de separação de mistura que eu acabei de apresentar. O que você achar mais fácil e os recursos estiver na sua casa, você faz, grava o vídeo executando a separação de mistura, diz se essa separação de mistura é homogênea ou heterogênea e como é que ocorre esse tipo de separação. É importante que no vídeo você fale o seu nome, o colégio que você estuda, a turma e o professor. É importante também que você esteja com o fardamento do colégio. Vocês podem pegar esse vídeo, postar no Instagram da escola, postar no seu Instagram, marcar a escola, marcar o meu Instagram, que é @maquelbruno. Coloque a hashtag Fique em Casa, hashtag Professor Top, Aluno Top, ou você pode enviar esse vídeo, caso você não queira postar no Instagram, para o WhatsApp do professor. A data da entrega é de hoje a 8, dia 17 de julho de 2020. Por fim, eu agradeço a atenção de todos. Fique em casa e deixe que a escola vá até você. Muito obrigado pela atenção.